a gente precisa entender, né, qual é essa nossa estrutura financeira e se essa estrutura, ela tá nos beneficiando num comportamento, ela está nos prejudicando. E essa revisão que pegou esses 24 estudos, o objetivo dela era entender assim, dentro das estratégias de intervenção que estão sendo constituídas, testadas, e isso inclusive é uma lacuna que existe no meio de finanças comportamentais, nós temos poucas pesquisas de intervenção, mas diante das intervenções que estão sendo testadas, o que funciona para ampliar conhecimento, ampliar acesso e melhorar o comportamento. Era isso que eles queriam testar. E aí esse comportamento, eles queriam testar comportamento efetivo, assim, né? Ou seja, tinha que melhorar o resultado. Ou melhorar o dinheiro na conta poupança, ou melhorar a quantidade de crédito que tu tinha disponível, crédito no sentido de teu score de crédito, porque quanto maior o teu score de crédito, menor é o teu risco financeiro. E isso mostra que tu tem uma equidade financeira, né? Menor dívida e maior patrimônio. Então, isso eram os resultados financeiros que eles queriam medir. Se, dando educação financeira e acesso, se ia melhorar uma dessas variáveis, né? Em termos de maior poupança, melhor pontuação de crédito, menor dívida e maior patrimônio. E aí eles testaram várias coisas. Testaram no sentido de compilaram esses 24 estudos que fizeram várias intervenções. E as principais intervenções, elas sempre estavam voltadas para, bom, eu vou dar um curso de educação financeira, e aí alguns cursos de educação financeira são estruturados, outros são mais um encontro, então tem todas essas questões, e aí eles avaliavam esses cursos. Somado aos cursos, eles davam acesso a algumas ferramentas, e isso que é o legal. Por exemplo, acesso à poupança, que lá nos Estados Unidos eles chamam de IDA, que são contas de desenvolvimento individual ou contas de desenvolvimento infantil, a depender do projeto. A ideia dessas contas é que quando a pessoa entra no programa, ela é incentivada a poupar, e o que ela poupa, ou recurso privado ou recurso público do projeto, faz uma contrapartida de poupar também. Sabe como se fosse esses fundos de previdência privada que a gente tem aqui no Brasil, algumas empresas oferecem, que o funcionário ele vai lá e coloca um dinheiro e a empresa vai lá e coloca uma contrapartida. E aí eles testavam e isso é um acesso, né? Só trazendo a clareza prática da informação. Isso é um acesso. Isso é uma inclusão financeira. Eu estou permitindo que essa pessoa, ela tenha um mecanismo de poupança regular e eu estou dando uma contrapartida. Então, eu estou dando um acesso. E isso tanto para desenvolvimento adulto quanto infantil. Então, isso era uma frente, né, de acesso. Outra frente de acesso era os próprios planos de aposentadoria. Então, a pessoa conseguia aderir a planos de aposentadoria que antes não conseguia. Então, ela entrava num programa e conseguia aderir a esse plano. E aconselhamento financeiro, ou o que lá nos Estados Unidos eles chamam de coaching financeiro, mas não coaching no sentido que nós conhecemos aqui no Brasil, né? Um coach financeiro como se fosse um aconselhamento financeiro mesmo, focado em construção de metas, objetivos, motivação. Nos Estados Unidos, coaching não é uma coisa tão pejorativa como ficou aqui no Brasil. E aí eles testam essas coisas, né? Sempre somando uma linha de educação com uma linha de inclusão financeira ou acesso financeiro, para tentar identificar o que melhor realmente gera de comportamentos e resultado. Porque, no final das contas, não é só mudar o comportamento, né? Por exemplo, abrir uma conta bancária, mudei o comportamento, mas gerou resultado? Então, eles queriam saber se gerava resultado. O que efetivamente funcionou, tá? Primeiro, esses planos de aporte de dinheiro com contrapartida, o que melhorou foi o score de crédito. Só que o artigo ele não dá muita explicação tá, mas e por que melhorou o score de crédito? Diminuiu a dívida? Ele não diz que diminuiu a dívida. Ele só diz que aumentou o score de crédito em 3 anos, saiu de 21 para 30.
Então, ter aquele aporte financeiro, começar a construir aquela reserva, né, fez com que eles talvez diminuíssem o nível de dívida ou diminuíssem a busca por mais dívidas. Isso eu acho que faltou no estudo. Só que esse tipo de intervenção não melhorou poupança, não melhorou patrimônio, não aquisição de patrimônio, né. Então, assim, foi uma intervenção interessante, mas não mostrou um grande resultado, não mostrou um grande resultado. Embora o resultado não tenha sido ruim com a melhora, na verdade, do score de crédito. Mas é o que eu disse, assim, tá, mas melhorar o meu score de crédito por quê, né? Teria que ir um pouquinho a fundo. O tamanho do efeito foi 0,59 para a melhora do score de crédito, o que é um bom tamanho de efeito, né? Não é ruim. O índice vai de 0 a 1, 0,59 não é um índice ruim. É um índice considerado de moderado para grande. Mas mesmo assim, não nos diz muita coisa, né? No final das contas, não dá impacto. Aí eles testaram outras coisas. As contas de aposentadoria, elas tiveram um impacto interessante. Eles aumentaram 40% a taxa de poupança. Então, aderir a um plano de aposentadoria, mais ter um curso de educação financeira, foi algo que aumentou em 40% a taxa de poupança. E aí aqui, olha que interessante, a gente volta a falar de acesso, conhecimento, e aí eu fortaleço, que não está discutido nesse assunto, a questão da alfabetização como um todo. Se tu consegue ter uma atitude direcionada à construção de um futuro correto, se tu consegue ter um comportamento na direção correta, se tu consegue ter conhecimento que dê subsídio para esse comportamento, e tu tem inclusão financeira, ou seja, acesso a mecanismos como uma aposentadoria, né, um plano de aposentadoria adequado, tu está dentro do labirinto caminhando na direção certa. Entende? Então esse foi um exemplo muito interessante das intervenções que eles testaram que funcionou. Ter um plano de aposentadoria aumentou em 40% a taxa de valor, né, colocado lá na aposentadoria. Então, foi um resultado muito significativo. Porque é óbvio, eu crio aquele compromisso, né, eu vou lá colocar para minha aposentadoria. Jéssica, isso significa que tu tá sugerindo que a gente faça previdência privada? O que que tu sugere em relação a isso? Não necessariamente precisa ser um plano de previdência privada. Pode ser simplesmente tu pegar e dizer assim, quanto eu quero ter de capital pro longo prazo para me gerar renda passiva? Eu quero ter um salário de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Cada um tem que fazer a sua a partir do seu ponto de referência. Vamos colocar redondo porque é um número mágico que todo mundo tem na cabeça, né? Eu quero ter R$1 milhão. Só para que tu tenha uma ideia, R$1 milhão vai te render aí em torno de, vamos colocar líquido 0,8, é que flutua muito esse tipo de coisa, mas você vai ganhar mais ou menos uns R$8 mil tendo R$1 milhão investido, tá? Então, tá, coloquei um número lá, eu quero ter R$1 milhão em 20 anos, digamos. E eu tenho, para que eu possa ter essa renda de R$8 mil mês, daqui 20 anos. Quanto então eu preciso investir por mês? Para que eu consiga ter esse recurso? Deixa eu fazer uma simulação rápida aqui. Essas simulações lá são rápidas, mas eu tenho que colocar os dados, né? E aí por isso que demora. Eu tô fazendo com 0,8 mês, mas é o que eu disse, assim, a depender da taxa de juros, isso pode alterar. Eu tô fazendo uma simulação bem rápida aqui, com essa meta, tá? Eu quero ter 1 milhão daqui 20 anos, para que eu ganhe 8 mil por mês, ó. Para alcançar, então, 1 milhão em 30 anos, eu tinha colocado 20, agora coloquei 30 na simulação. Com essa rentabilidade de 0,8, tu precisa de aproximadamente R$500 por mês. R$500 por mês. Então, olha só,
A gente já tá montando um plano. Daqui 30 anos eu tenho 1 milhão. Quanto que eu tenho que guardar por mês? R$ 500 por mês. A uma taxa de 0,8. Então, tu vai investir num Tesouro Selic, às vezes? Aí, obviamente, tem que entender dessas possibilidades. Mas o que eu quero mostrar é, hoje em dia, não é difícil montar um plano desses, porque nós temos acesso. Só que o que acontece é que as pessoas ficam mais preocupadas com o acesso que tem ao crédito do que o acesso que tem a investimentos. E aí elas usam a estrutura de inclusão financeira da forma errada, que não faz com que tu esteja no caminho certo do labirinto. Então, se nós olharmos para essa construção, eu quero 1 milhão em 30 anos, eu preciso de R$ 500 por mês. Então, tu já tem que colocar lá na tua estrutura financeira, R$ 500 por mês está destinado para eu investir direto. Então, entra o dinheiro na minha conta, eu já crio uma programação automática para que ele me mande meu dinheiro, sei lá, para o BTG, para a XP, e que seja investido lá, que seja num Tesouro Selic. IPCA+, que é um outro título do governo. Ou até num CDB. Não precisa muita complexidade, entendeu? Mas tu tem que ter clareza, quanto por mês eu preciso investir nisso? Porque isso vai fazer tu aumentar o teu aporte. Porque daí tu já não fica mais aquela coisa, eu não sei, será que vai, será que não vai? Não, tu botou o valor e agora é só cumprir com aquele valor. Então ele já tá num compromisso teu pré-estabelecido. E aí tu tá caminhando dentro do labirinto, dentro do caminho certo. Sem aquele monte de penduricalho, 20 cartão de crédito, 200 conta bancária. Tem inclusão, mas tu usa a inclusão de forma errada. Por isso que eu quis gravar esse podcast, porque eu acho que, como tem sobrecarga de inclusão muitas vezes, as pessoas se perdem e não conseguem fazer o básico que precisa ser feito. Monta a reserva de emergência. Depois da reserva de emergência, começa a fazer aporte para longo prazo. Jéssica, mas eu tenho uma viagem para fazer. Esses R$ 500, eles são intocáveis, eles são para a tua aposentadoria daqui 30 anos. Mas e a viagem? Faça outro pacote. Esses R$ 500 é inegociável. Então, tu tem acesso a uma forma de fazer isso, facilitada. Tu tem o conhecimento para fazer isso, que embora tu vai ter que estudar um pouquinho mais aí as ferramentas, né, CDB, LCI, essas, título, enfim, mas não é uma coisa muito complexa. Em 1 hora aí no YouTube tu já tem acesso a essa informação, no próprio YouTube tu já vai conseguir te sanar sobre isso. E deu. Então não precisa ser complexo, entendeu? A tua inclusão financeira, ela não precisa ser complexa. Ela precisa ser funcional. E essa estrutura é funcional. Então, isso mostra, né, e esse artigo de revisão mostra que uma simples conta de aposentadoria pode ser uma ferramenta extremamente válida para isso. Uma outra coisa que eles também testam é orientação para dívida. Será que o aconselhamento de dívida funciona? E eles mostraram que sim, que também é uma coisa que funciona significativamente, assim. Tu entender, tá, mas e se eu tiver dívida, o que vai acontecer comigo? Qual é o meu resultado? Qual é o meu problema? O que isso vai me gerar? Que isso também é uma coisa que gera uma percepção no processo de tomada de decisão que permite incluir conhecimento de dívida com direcionamento com acesso. Então, acesso bem e não mal, né? Então, isso é uma outra coisa que eles mostram que funciona. Então, em resumo, o que esse artigo de revisão ele nos mostra? Que uma outra coisa que eles mostram é que aconselhamento sem intervenção prática não funciona. Então, se é só aquela coisa assim, faça isso, isso e isso, com esse conhecimento e tal. Tá, mas e qual é a ação prática que eu tenho que tomar? A ação prática que tu tem que tomar é esse cálculo que eu fiz aqui contigo agora. E aí tu já vai montar lá a automaticidade no início do mês e já resolver. Essa é a ação prática. Sem essa ação prática não funciona, fica só no devaneio cognitivo. Eu vi a Jéssica falando. E aí, botou em prática? Não. Então não adiantou pra nada. Foi só overdose de informação, tá? Educação financeira não isolada não funciona, isso já falei em vários outros episódios aqui.
E incentivos também não funcionam sozinhos, né? Eles testaram o imposto de renda. Se será que dar um incentivo do imposto de renda para que pudesse fazer um plano de aposentadoria funcionava e isoladamente não funciona. Em resumo, nada isolado funciona quando se fala de dinheiro. Você vai ter que somar conhecimento interno, atitude e comportamento, com inclusão, com muitas vezes incentivo, que é tu ver que tá dando resultado o teu comportamento. Então tu tem que somar todas essas coisas, para daí sim tu tá no caminho certo do labirinto. Então, o resumo de hoje é: revise a tua estrutura, revise o teu acesso, revise a tua inclusão financeira. Ela é ótima, mas tu pode estar usando da forma errada. Otimize a sua inclusão financeira, porque isso vai fazer com que tu ande dentro do rumo certo do labirinto, na direção do bem-estar financeiro, tá certo? Fica esta tarefa, lembre-se, só conhecimento sem ação não presta para nada. Faça, bota no papel e pense aí o que tu tem que melhorar da tua estrutura financeira.